Olá, muito boa noite para você. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é quinta-feira, 23 de junho. E mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje mais um Fala Baixada especial. Vou conversar com o pré-candidato a deputado federal, Marco Antônio Cabral. Marco Antônio, muito obrigado pela sua presença aqui. Estou muito honrado em poder conversar com você sobre as questões do Estado e do Brasil inteiro, né? Você que já foi deputado federal, conhece bastante o Parlamento Federal e agora, novamente, tentando buscar mais um mandato de deputado federal, é isso? É isso, Mauro. Queria aqui dar boa noite a todos os telespectadores, agradecer você o convite. Vai ser muito bom aqui ter essa conversa. Eu sou um profundo admirador do seu trabalho, que eu acompanho já há muitos anos em defesa, não só da Baixada, como de todo o estado do Rio. Eu lembro, Marco Antônio, você sabe, eu fui pelo PMDB na época, pré-candidato, fui candidato a prefeito da nossa cidade de Mesquita, né? Fomos bem votados lá. E eu sou muito agradecido a você, porque você, na época, largou tudo, né? E foi inúmeras vezes a Mesquita me ajudar, né? Fomos de casa em casa, fizemos várias carreatas. Então, tenho muita gratidão, principalmente gratidão, que é uma palavra parece simples, mas para quem tem respeito pelas pessoas, isso é fundamental. Então, eu tenho profundo respeito por você e gratidão também, viu? Mauro, eu vou te falar uma coisa, aquela campanha ali foi muito bacana ao seu lado, aprendi muito convivendo com você, você que é um grande comunicador. Quem perdeu foi Mesquita, que não teve um maravilhoso prefeito que você seria, mas sem sombra de dúvida a população continuou, né, com um grande comunicador que é você, e a Baixada deve muito a você, não é porque eu estou aqui na sua frente não, mas quantos e quantos problemas foram resolvidos, não só problemas individuais de pessoas, mas problemas coletivos, né, através do seu poder de comunicação, da sua voz, do seu trabalho. Então isso não tem preço, né? Você já mudou muitas vidas através do seu trabalho e eu sei porque eu fui e continuo sendo testemunha disso. Obrigado, Cabral. Olha só, eu queria te perguntar, o Parlamento Federal são lá 513 13 deputados, né? E do estado do Rio saem 46, né? Hoje nós temos 46 deputados e 3 senadores. Eu, diariamente aqui no nosso Fala Baixada, eu fico falando com as pessoas, prestem bastante atenção em quem você vai eleger. É bom ter uma pessoa experiente, cuidado com os aventureiros, com os descompromissados, porque tem muitos, eu uso uma expressão assim bem popular, língua com batata, muito cara que fala, muitos ideólogos, muitos pensadores e muito poucos fazedores. Você acha que o Brasil está precisando de gente que faça? Sem sombra de dúvida, Mauro, 2018, né, foi um ano em que a população, ela, por conta de todo o desgaste e muita pancada mesmo, né, literalmente, que a política sofreu, a população ela queria apostar, né, naqueles, vamos dizer assim, da antipolítica, né? Eu brinco que assim, quando você vai fazer uma obra na sua casa, você que é, enfim, uma pessoa que tem uma experiência em fazer obras, para não fazer um estrago na sua casa. Quando você vai ao médico, você quer ser atendido por um médico, né? E na política, né, em 2018, eu via muitas pessoas assim com um discurso, olha, eu não sou político, mas quero o seu voto para deputado, né? Quer dizer, uma coisa antagônica, uma coisa que não faz o menor sentido, né? E acho que nessa eleição de 2022, como você bem pontuou, as pessoas estão querendo políticos, né, com experiência administrativa, com experiência de gestão, com experiência no parlamento, porque não é simples, Mauro. São 513 deputados, são mais de 25 partidos, todos com voz ativa dentro da Câmara. Para você aprovar um projeto de lei, né, para o telespectador ter uma noção, quando você protocola na mesa diretora um projeto de lei, quando você protocola o seu projeto, ele começa a circular as comissões, né? E aí, por exemplo, você apresenta um projeto sobre o tema servidor público, né?
ele vai passar, vamos supor, servidor público da área da segurança, vai passar pela Comissão de Segurança, vai passar pela Comissão de Finanças e Tributação, vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Cada comissão dessa, com um relator para o seu projeto de lei, esse relator ele pode tentar arquivar o projeto, ou arquivar, ele pode mudar o projeto, Emitir um parecer contrário. Então, assim, tem que ter um trabalho permanente de acompanhamento do projeto, né, de debate, projetos às vezes que demandam audiências públicas. Então, tudo é muito complexo e demorado. Se você não tiver um nível de articulação, se você não tiver a voz ativa, se você não arregaçar sua manga e trabalhar efetivamente, né, é muito difícil as coisas saírem do lugar lá em Brasília, porque o governo todo momento manda mensagem, né, manda medida provisória para ser votado para ontem, medida provisória em cima de medida provisória, então é muito complexo. Então você tem que apostar, né, exatamente como você colocou, o eleitor ele tem que nessa eleição de 2022, na minha opinião, procurar pessoas que tenham um certo nível de experiência e comprometimento. Não é porque a pessoa tem vídeos bacanas no YouTube, bem editados, ou boas postagens, ou como você falou, um discurso bacana, que ele vai ser um bom parlamentar, né? Não necessariamente ele vai ser um bom parlamentar. Você, para fazer política, tem que conhecer as instituições, tem que conhecer o jogo político, tem que saber em que porta bater, com quem falar, de que forma falar, quando procurar. Tudo isso tem um timing da política, né? Então, eu acho que realmente essa eleição vai ser uma eleição que a população vai estar olhando isso com mais atenção. Eu não sei qual é a sua opinião, mas a gente percebe, por exemplo, que a bancada federal do Nordeste é uma bancada que se une em defesa do Nordeste. A bancada de São Paulo se une em defesa dos interesses de São Paulo. Mas, infelizmente, a bancada do Rio, a gente não consegue ver essa união que busque o interesse do Estado do Rio de Janeiro. Você sente isso também? Olha, eu sinto, Mauro, o seguinte, hoje, né, nós estamos no momento de reconstrução do Estado. O Estado do Rio, ele passou por um período de instabilidade política muito grande, né, na questão do impeachment, principalmente, do ex-governador Witzel, um período ali de turbulência muito grande. Quando o Cláudio Castro ele entra no mandato, né, tenho acompanhado de perto o governo Cláudio Castro, ele entra com um perfil do diálogo, um perfil de retomada da política, da boa política, retomada de projetos que vinham aí engavetados há muito tempo, né? Então, eu acredito que o Estado do Rio tem tudo para viver um novo momento nos próximos 4 anos, mas é o que você falou, depende de uma articulação forte na bancada federal. Pra você ter uma noção, Mauro, os deputados federais, os 46 juntos, têm cerca de 600 milhões de reais anualmente para dispor, né? Cada deputado tem cerca de 15 a 17 milhões por ano de emendas parlamentares, né, que eles podem destinar a instituições, ou ao próprio governo do Estado, ou para projetos a nível de ministério do governo federal, para prefeituras, né? Então, quando a bancada ela tem pessoas comprometidas e tem uma união de propósito, de estratégia, e acho que isso vai ocorrer no próximo governo do Cláudio, sob a batuta dele, né, junto com os deputados federais, quem ganha é a população, né? Quem ganha é o povo do Estado do Rio de Janeiro. Eu acredito, né, que os próximos 4 anos vão ser muito importantes no desenvolvimento do Estado, né? O governador conseguiu fazer a concessão da SEDAI, conseguiu voltar a pagar o servidor em dia, conseguiu voltar a propor aumentos, conseguiu organizar a casa nesse 1 ano e meio, 2 anos como governador. Os próximos 4 anos é o momento realmente do Rio deslanchar, né? Como deslanchou naquele período ali até 2013, 2014, que foi um período que o Rio, Mauro, tinha 3% de desemprego. Nós éramos a região metropolitana que mais empregava no Brasil, disparado na frente de Minas, de São Paulo, né? O Rio tem essa vocação, o Rio é a vitrine do Brasil. E eu acredito muito que os próximos 4 anos vão ser anos assim importantíssimos na história do Estado do Rio de Janeiro. Estou conversando aqui com o pré-candidato a deputado federal, Marco Antônio Cabral.
Eu pedi licença a você por alguns minutos para o nosso primeiro intervalo. Claro. E propor que no segundo bloco nós possamos falar dessa interação entre os poderes, os entes federativos, né? Os municípios, o Estado e a União. Aqui, às vezes, a gente vê muita confusão, muita falta de entendimento político. Não é? Você falou do governador Cláudio Castro, que tem sido muito positivo nesse sentido, no encaminhamento das questões do Estado. Mas a gente vê muito prefeito, inclusive o prefeito da capital, destoando do princípio do bom entendimento. Vamos conversar sobre isso? Daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense, mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belfor Roxo ou Mesquita. Chegou Leve On Baixada, um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto-socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou para a gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, sessentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. Eu leve on. O plano de saúde de quem passou dos 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto-socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br. Eu leve on. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde, 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Olá, amigo, olá, amiga. Você sabe que estamos vivendo a época mais fria do ano, não é verdade? Isso favorece o surgimento de muitas doenças respiratórias, inclusive a Covid-19. Atualize seu calendário vacinal e fique livre dos efeitos dessa doença. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br, veja onde se vacinar e tome as doses recomendadas para a sua idade. Juntos, vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br e saiba mais. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o ex-deputado federal Marco Antônio Cabral e pré-candidato a voltar para o Parlamento Federal. A gente prometia no bloco anterior falar sobre a necessária interlocução dos entes federativos, dos três poderes, dos municípios, dos estados, com a União. Não é? A gente vê muito prefeito que não tem compromisso com a cidade e começa só a fazer política. Claro que a política é necessária, mas quando o prefeito ou o governador já está eleito, o embate com o governo federal, o governador brigar com o presidente da República, o presidente brigar com o governador, o prefeito brigar... Essa brigalhada, ela, na prática, resulta em prejuízo para a população. Você concorda? Concordo em gênero, número e grau. E é o seguinte, Mauro, nosso telespectador que está nos assistindo, eu agradeço aí mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Nós vivemos num país, né, em que a maioria esmagadora dos recursos de impostos pagos pela população vão para o governo federal, né?
todos os estados ficam com pires na mão para o governo federal e os municípios com 2 pires na mão, um para o governo do estado e outro para o governo federal. Então, tudo se concentra na União. Você tem uma noção, o estado do Rio arrecada mais de 250 bilhões de impostos que vão para os cofres da União. A União repassa cerca de 60 bilhões para o governo do estado. Quer dizer, ela arrecada muito mais e o estado acaba ficando à mercê do governo federal, que, na minha opinião, é um troço absurdo. E nós vivemos, vamos dizer assim, 2 concentrações no Brasil que travam o país. A primeira, na minha opinião, é a questão fiscal, que eu acabei de falar. E a outra é a questão legislativa, né? Tudo fica concentrado no Congresso Nacional. Para você fazer uma mudança na lei penal, ou uma mudança na lei civil, ou uma mudança qualquer, acaba que quando a mudança ela acontece, ela já nasce velha, porque está há anos sendo discutida no Congresso, porque como a gente estava falando no bloco anterior, são 513 deputados, são 81 senadores, são múltiplos interesses envolvidos, o governo mandando mensagem, trancando a pauta toda hora. Então, o Brasil, na minha opinião, deveria dar muito mais autonomia aos estados, né? Copiando, não à risca, vamos dizer assim, mas o modelo dos Estados Unidos, em que os estados têm muito mais autonomia, né? Aqui, a realidade, vamos dizer assim, de crimes que ocorrem nas ruas do Rio de Janeiro, talvez não seja a mesma realidade do Mato Grosso, que não é a mesma realidade de Santa Catarina, né? As necessidades da população do Amapá não são as mesmas necessidades da população do Rio Grande do Sul. Nós vivemos num país gigante de dimensão continental, né? Então, acho que isso tem que ser discutido, né, para quem se propõe a ser candidato, a ir para Brasília, porque acho que isso atrapalha demais o nosso país. Você tem uma noção, nosso telespectador que está nos assistindo, o Código Civil que nós utilizamos hoje no Brasil, ele foi promulgado, assinado pelo presidente da República no ano de 2002, se eu não me engano. Ele começou a ser discutido no Congresso em 1978. Né? Há pouco tempo atrás, o Rodrigo Maia, quando presidente da Câmara, ele montou uma comissão para reformular todo o Código Penal e Código de Processo Penal no Brasil. O Código Penal, você tem uma noção, de 1945, se eu não me engano. Aí essa comissão foi montada, discussão para lá, discussão para cá, vai para lá, nada aconteceu. Então, assim, a gente tem que discutir isso em Brasília, né? Quando o presidente é eleito, ele não quer abrir mão de poder. Quando as pessoas vão para o Congresso, não querem abrir mão de poder. Mas se não houver essa maior autonomia dos estados, a gente vai ficar patinando sempre. E o que você falou da questão da união dos poderes é fundamental. Os anos que o Rio de Janeiro mais andou para frente, mais gerou emprego, mais trouxe grandes eventos, trouxe investimento privado, público, enfim, se tornou o maior estado do Brasil, foi no momento em que os prefeitos, o governador do estado e o presidente da República deram as mãos e trabalharam em conjunto, né? E de lá para cá, você teve momentos em que o presidente da República brigava com o prefeito da capital, que brigava com o governador. Recentemente, o governador que elegeu junto ali com o presidente, que todo mundo achou que fosse o momento, pelo menos, independente do campo ideológico, mas no campo político, de união política. Rapidamente o governador briga com o presidente, diz que quer ser presidente. Aí o Rio de Janeiro já perde de novo. Hoje, como você colocou, né, tem a questão do governo do estado junto com o presidente, mas que não é a mesma linha política do prefeito da capital. Então, quem perde com isso é a população, sem sombra de dúvida, né? Quando os poderes se unem, quem ganha é a população, porque por que eu puxei esse assunto no início, da dependência dos estados e das prefeituras com a União? Porque ela existe. E se você não tiver essa parceria entre os poderes, as coisas não acontecem. Não dá para virar as costas para isso, né? Não dá para virar as costas. Tem que encarar. Isso. Qual é o problema? O problema é esse. Vamos deixar a questiúncula política aqui, né? Disputa, e vamos resolver. E vamos resolver o problema. Isso
foi seguido pelo governador Cláudio Castro no caso da renegociação da dívida, né? É isso. E foi bem sucedido, acabou. 100%. Hoje as notícias são boas, né? Uma condição mais favorável para o Rio de Janeiro. Não é para dar calote, não. Vai cumprir, mas cumprir com possibilidade, não é isso? Exatamente. Agora, sem sombra deputado, de dúvida. eu queria lhe perguntar, você que já esteve lá, teve muitos projetos apresentados, uns aprovados, mas ficaram projetos pendentes. Assim, a deriva, porque você não voltou ao parlamento, né? Você pretende retomar alguns projetos? Por exemplo, tem um que eu estava olhando, que é da isenção do imposto de renda para policiais militares, civis, policiais federais, rodoviários federais, policiais penais e bombeiros militares, que isentava do imposto de renda. Que é o servidor público, que já é tão massacrado, né? Tem ainda esse compromisso de não ter direito a uma isenção do imposto de renda, quando a gente vê diversos governos isentando vários setores produtivos da vida, mas o que produz, o que ajuda, que é o servidor público, não tinha. Esse projeto é seu. Sem sombra de dúvida, Mauro, eu sou um defensor assim, incondicional dos servidores públicos, principalmente da área da segurança pública, né? Eu acompanhei aqui no estado, em 2006, pra você ter uma noção, tinham 23 mil policiais militares no estado do Rio de Janeiro. Em 2014, nós saltamos para mais de 43 mil policiais militares, né? Foram criados programas como Operação Lei Seca, Operação Segurança Presente, foi criado o RAIS e o PROEIS para a Polícia Militar, elevação salarial de mais de 170%, diminuição no tempo de promoção na carreira. Então, é um tema que eu acompanho assim a fundo. E quando estive no Congresso, tenho orgulho de dizer que eu fui um dos poucos deputados, na época, a colocar emenda parlamentar recursos na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E, além disso, como deputado, também propus 2 projetos muito interessantes para a área de segurança pública, de isenção do imposto de renda para os profissionais da segurança, copiando outros países, né, que também já praticam a isenção há bastante tempo, e, além disso, também a isenção do IPI na compra do automóvel próprio do policial. Porque a gente sabe que, ainda mais num estado como o Rio de Janeiro, que a gente tem altos índices de violência, o policial precisa de se locomover, né, muitas vezes para o seu trabalho, e ter um carro para fazer isso. Porque no transporte público, muitas vezes, ele não só se coloca em risco, como coloca a vida das pessoas em risco. Então, voltar para Brasília para defender e aprovar esses projetos, para mim, é questão de honra. E não só esses, né? Tem um projeto, por exemplo, que eu pesquisei outros países na época, da América Latina, em que o GLP, o gás de cozinha, só o Brasil, na América Latina, a população fica refém da compra do botijão cheio. Em vários países há a possibilidade da pessoa comprar o seu botijão, quando acaba o gás, ela vai no posto de gasolina e faz a recarga de acordo com o que ela tem no bolso para gastar. Boa essa. Aqui não. Aqui, meia dúzia de empresas, né, controlam o preço do gás de cozinha em todo o Brasil. É um monopólio, né? E aí, quando você apresenta esse projeto como eu apresentei, vem a associação dos e fala o seguinte, tem riscos, né? Tem risco a recarga no posto. Ué, mas no México funciona assim, no Chile funciona assim, em vários países funciona assim e não tem risco. Então aqui, o problema é só aqui, né? Aqui que é diferente de todo mundo. Então esse é outro projeto importante. Tem um projeto que foi aprovado, né, recentemente na Câmara, de minha autoria e coautoria também da Mariana Carvalho, que é uma deputada amiga minha lá de Rondônia, em que a gente programa a redução da compra de descartáveis pela União. E a gente fez uma pesquisa na época, a União, e o tema do meio ambiente é tão importante hoje, não só no Brasil como no mundo, a União compra toneladas e toneladas de descartável todos os anos, né, para suas repartições públicas, Forças Armadas e tal. E, né, nesse projeto a gente propõe a diminuição gradativa, né, dessa compra de descartável, né, por entender que o plástico
é um dos elementos mais danosos, né, para o meio ambiente como um todo. Rios, lagoas, mares, enfim. Então, esse projeto foi aprovado mesmo após a minha saída. Continuou tramitando, foi aprovado. Aprovamos projetos que regulamentam os jogos da mente, aprovamos outros projetos importantes. Agora, como você falou, né, no momento que a gente sai do parlamento, aquilo fica à deriva e a gente não tem a força política, né, para fazer os projetos serem aprovados. Por isso, a minha vontade, nesse ano de 2022, né, de retomar o mandato na Câmara para a gente defender os projetos que lá estão tramitando, propor novos projetos e defender o Estado do Rio de Janeiro, né, porque o nosso Estado é um dos estados mais atacados no Congresso Nacional. Isso não é de agora, você vai lembrar muito bem a guerra que foi a defesa dos royalties do petróleo. Se não fosse uma medida enérgica por parte não só do governo, como da bancada federal naquele momento, o Rio de Janeiro hoje estaria completamente inviabilizado. Há muitos anos já, completamente inviabilizado, né? E foi feita toda aquela movimentação política para que nós não perdêssemos o direito aos royalties do petróleo. Então, sem sombra de dúvida, também defender o nosso Estado é fundamental. Recentemente, o governo diminuiu o ICMS do combustível. Ok, importante para diminuir o preço para o consumidor, né, para todos nós que consumimos impostos de gasolina e combustível. Importante. Agora, o Rio perde cerca de 9 a 10 bilhões anualmente com isso. Qual é a compensação do governo federal para o Estado? Tem que ter algum tipo de compensação, tem que ter biga lá dentro para definir essa compensação. Então é isso que eu me proponho. Queria pedir licença para mais um intervalo. Conversando aqui com o pré-candidato a deputado federal Marco Antônio Cabral. Rapidinho a gente volta, viu, gente? Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense, mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belfor Roxo ou Mesquita. Chegou Leve On Baixada, um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto-socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou para a gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, cê sentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. Eu leve on. O plano de saúde de quem passou dos 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto-socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br. Eu leve on. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde, 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o pré-candidato a deputado federal Marco Antônio Cabral. Marco Antônio, você tem 31 anos. 31 anos. Então, é um jovem parlamentar. No primeiro mandato você estava com quantos anos? Eu fui eleito com 23 e assumi, aí já fiz 24 em maio. Com 24 anos já era deputado federal. Agora, aos 31, vai defender o segundo mandato, né? Defesa prioritariamente do nosso estado do Rio de Janeiro. A Baixada Fluminense, com 4 milhões de habitantes, antes eu queria te dizer que a rede CNT está em 85 cidades dos 92 municípios do nosso estado. É uma rede estadual de televisão em processo de expansão. Então, você está falando para muita gente.
Mas vamos falar da nossa Baixada Fluminense, que eu sei que você tem um carinho especialíssimo, que é uma região ainda que sofre muito, com falta de recursos, mas recursos volumosos, recursos mesmo de vamos resolver aqui um bairro inteiro. Aí vem lá um cara, resolve uma rua, vem outro, bota um biquinho de luz, né? E a população, você olha na face das pessoas, né? Que é um estado de desesperança gigantesco, inclusive com a classe política. E qual é a razão disso? Olha, Mauro, a Baixada, ela infelizmente foi usada durante muito tempo politicamente, né? Porque é uma região muito populosa e os políticos vão ali, pegam os votos, saem, não voltam mais. Eu acompanhei, né, assim, até 2014, 2007 a 2014, coisas importantes que aconteceram na Baixada, né? Eu vou citar aqui algumas delas. Acompanhei, por exemplo, o Arco Metropolitano, né, que era um projeto que há 30 anos se falava, né, foi concluído e entregue. Infelizmente, quem veio depois não teve a capacidade de cuidar da maneira que deveria, mas a obra foi feita e atende muito, né, a população desde Itaguaí, passando por Duque de Caxias, Nova Iguaçu, praticamente todos os moradores da Baixada Fluminense. Além disso, né, um sonho antigo de ter um hospital estadual voltado para as mulheres da Baixada, né, que foi feito em São João de Meriti, o Hospital da Mulher Eloneide Studart. Também foi feito o Hospital da Mãe, né, em Mesquita, que é um hospital também que atende a todas as mães da Baixada Fluminense. As UPAs 24 horas, que também salvaram milhares de vidas na pandemia, na Baixada. O programa Bairro Novo, né, o programa Asfalto na Porta, que levaram mais de 2.000 ruas a serem asfaltadas na Baixada. Então, nesse período, muita coisa aconteceu. Infelizmente, antes, a Baixada era usada como troca de moeda eleitoral e, infelizmente, depois, ela voltou a ser esquecida e saiu do mapa político. Retorna agora. Eu vi, Mauro, uma coisa que eu fiquei assim, muito emocionado. Inclusive, eu vi no seu programa, no Fala Baixada, no programa que hoje eu estou aqui com muito orgulho fazendo parte na entrevista. O centro de imagem da Baixada Fluminense. Esse centro de imagem vai ser assim revolucionário para a população da Baixada, porque a população ficava refém muitas vezes de filas e filas de espera, sem ter o exame, e a gente tem aqui o centro de imagem na Presidente Vargas, mas que atende os 92 municípios, né? Acaba que a demanda também não comporta, e agora a Baixada ganhou esse presente do governo Cláudio Castro, que eu tenho certeza vai ser um divisor de águas. E no meu mandato, né, da forma que eu pude contribuir, eu fiz muito pela Baixada Fluminense. Pegamos ali, por exemplo, os Jogos da Baixada e potencializamos muito os Jogos da Baixada no período que fui secretário de Esporte. Coloquei emendas parlamentares, Mauro, em vários municípios da Baixada Fluminense. Poderia citar aqui Mesquita, Nilópolis, Duque de Caxias, Belfor Roxo. Como secretário de Esporte, consegui reformar só em Belfor Roxo 6 ou 7 praças esportivas com academia do idoso, com melhorias significativas nessas praças. Então a gente conseguiu realmente, reformei a Vila Olímpica de Queimados, reformei a Vila Olímpica de Mesquita, ajudei na reforma da Vila Olímpica de Mesquita, ajudei na reforma de muitas praças esportivas ali naquele período 2015, 2016, na Baixada Fluminense. Então é um lugar que eu tenho assim amigos, que eu tenho um carinho muito grande, né? A Baixada produziu diversos grandes políticos, empresários, atletas, pessoas da cultura. Então é um lugar assim fantástico. Eu sou fã da Baixada e pode estar certo, Mauro. Se a população permitir o meu retorno à Câmara Federal, serão 4 anos de muita dedicação, né, e melhorias para a Baixada Fluminense. Deputado, queria pedir licença mais uma vez para o nosso último bloco, né, e propor que nós possamos falar de onde vem essa sua vontade política. A gente olha assim, um jovem, 31 anos, já teve um mandato de deputado federal, foi secretário de Estado, mas as pessoas não conhecem de onde efetivamente veio lá de trás do Marco Antônio Cabral. Vamos saber? Daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você que já passou dos 45 anos
e mora na Baixada Fluminense, mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belfor Roxo ou Mesquita, chegou Leve On Baixada, um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto-socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou para a gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, cê sentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. Eu leve on. O plano de saúde de quem passou dos 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto-socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br. Eu leve on. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde, 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o pré-candidato a deputado federal, Marco Antônio Cabral. Deputado, saber da sua história de vida. Conta pra gente. Olha, Mauro, eu sempre participei da atividade política, sempre gostei. Desde muito novo acompanhei as campanhas do meu pai, do ex-governador Sérgio Cabral. O meu avô, né, foi vereador aqui na cidade do Rio, o boêmio, o escritor, jornalista Sérgio Cabral. Por parte de mãe, tem uma veia política também da família Neves, né, eu tenho aí como grande espelho para mim, homem público, Tancredo Neves, né, que é meu tio bisavô, é distante, mas é uma referência muito forte, assim, muito presente e marcante na minha trajetória. Eu fui presidente do Grêmio Estudantil do Colégio Santo Inácio, colégio que eu estudei a vida inteira, é um colégio tradicional da cidade do Rio. Saí dali já afiliado ao MDB, partido que faço parte até hoje, nunca mudei de partido, me filiei ao MDB aos 16 anos, fui presidente estadual da Juventude. Com o trabalho que nós fizemos aqui, consegui a presidência nacional da Juventude do MDB. Naquele momento, nós aprovamos algo que estava há mais de 20 anos parado no Congresso Nacional, o Estatuto da Juventude, que garante vários direitos ao jovem brasileiro. E dali, né, me formei em Direito na PUC, consegui a carteira da OAB, fiz a prova, sou advogado. Em 2014, concorri na minha primeira eleição. Né, com 120 mil votos, consegui a cadeira de deputado federal. Fizemos um trabalho durante 4 anos muito sério. Como falamos no primeiro bloco aqui, 2018 foi um ano atípico para a política, um ano marcado pela antipolítica, população muito raivosa, e não foi só comigo. Né, a maioria esmagadora de quem tinha mandato naquela ocasião não logrou êxito, né, não conseguiu resultado na eleição. Mas tenho certeza, como a gente também falou no primeiro bloco, que a população em 2022 está cansada de historinha e quer pessoas que realmente fizeram alguma coisa, que têm alguma marca e que têm experiência para fazer mais. Né? E aqui você já me conhece também há bastante tempo, eu estou na política por paixão, por opção, porque gosto, né? E tenho certeza, né, que nesse ano de 2022 a população estará muito atenta, né, a quem tem uma trajetória, a quem tem um passado, a quem tem o que mostrar. E espero, né, sei que são muitos candidatos, claro, a população vai ter aí mais de, 500, 600 candidatos, não sei a quantidade exata para escolher, mas coloco com toda a humildade do mundo, né, colocarei, né, falando português, claro, porque a gente ainda é pré-candidato, colocarei o meu nome à disposição aí da população. Marco Antônio Cabral, eu quero muito agradecer a sua presença aqui no nosso Fala Baixada, colocar nesse momento nossas câmeras inteiramente à sua disposição. Mauro, muito obrigado você, telespectador que nos acompanhou até essa hora. Eu sou um grande fã do programa Fala Baixada, programa que mais defende a Baixada Fluminense, né? Um programa histórico que defende, eu te falei isso já, mudou já a vida de milhares de famílias ao longo da sua militância como jornalista e como você também colocou,
não só na Baixada, agora aí espalhado em 85 cidades. Então é motivo de muito orgulho estar aqui, fico muito grato. O Fala Baixada é assim, compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia, um grande abraço e até amanhã.